Então, continuando aqui, né, o rito da confirmação fora da missa, a gente vai ver que é bem parecido, né, com o que a gente já viu, né, mas é interessante a gente ter essa noção, porque pode acontecer, é bem mais raro, mas é interessante ter essa noção. Então, o rito de entrada, estando reunidos os confirmandos, seus pais, padrinhos e a assembleia, o bispo com os presbíteros concelebrantes, e um ou vários diáconos e ministros dirige-se ao presbitério, enquanto todos, se for oportuno, cantam um salmo ou um canto apropriado. Depois de fazer com os ministros a reverência ao altar, o bispo saúda a assembleia, né? A paz seja convosco e todos. O amor de Cristo nos uniu. E o bispo diz essa oração, né? Aí tem outras orações da escolha, que são os números 58, 59 e 60. Tá aqui, né? E aí vem a questão da celebração da palavra de Deus, né? A liturgia da palavra. E realiza-se a seguir a celebração da palavra de Deus, na qual se faz pelo menos uma das leituras propostas para a missa de confirmação. Aí vem aqui as dicas, né? Se forem escolhidas 2 ou 3 leituras, observa-se a ordem estabelecida para elas, isto é, do Antigo Testamento, do Apóstolo, que é do Novo Testamento, ou do Evangelho, e do Evangelho. Então, depois da primeira e segunda leitura, introduz-se um salmo ou outro canto, ou observe-se um momento de silêncio. Não vai seguir a mesma ordem da missa. Se forem 3 leituras, né? Primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação antes do evangelho, evangelho. Se forem apenas 2 leituras, então, primeira leitura, salmo, aclamação antes do evangelho, evangelho. Ok? Mesma ordem. Terminadas as leituras, o bispo e os presbíteros concelebrantes sentam-se no lugar preparado. E da mesma forma, né, com a missa, os confirmandos são apresentados pelo pároco ou outro presbítero ou por um diácono ou mesmo catequista, segundo o costume de cada região, do seguinte modo. Cada confirmante, se for possível, é chamado pelo nome e se aproxima do presbitério. Se forem crianças, serão conduzidas por um dos padrinhos e um dos pais e permanecem diante do celebrante. Se os confirmantes forem muito numerosos, não serão chamados pelo nome, colocar-se-ão em lugar apropriado diante do bispo, mesma coisa da missa, né? Do que a gente já viu. Aí vem a homilia, né? Mesma ideia. As renovação das promessas do batismo, também a mesma ideia, né, do que acontece na missa com o sacramento da confirmação. Depois vem a questão da imposição das mãos, né? Que o bispo faz aquela introdução e impõe as mãos e reza, né, sobre os confirmandos. E a unção da crisma da mesma forma. Segue-se a oração dos fiéis, e aqui também tem uma sugestão. Então, por enquanto, da mesma forma. Se for fora da missa, terminada a oração dos fiéis, as preces, né? A gente já segue para a recitação da oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Então, tá aqui a introdução, né? O Pai Nosso, e logo em seguida, após o Pai Nosso, a bênção solene ou oração sobre o povo. E a gente encerra essa segunda parte. Bem tranquilo, né? Bem parecido com o que acontece com a missa, só que tirando as questões da missa, né? É mais uma celebração da palavra de Deus com o sacramento da crisma. E aí a gente vem para o capítulo 3, que é normas no caso em que o ministro da confirmação, em que a confirmação é conferida por um ministro extraordinário. O ministro extraordinário da confirmação é o sacerdote, né? São os padres. Então, o ministro extraordinário, que por concessão de direito geral ou por indulto especial da Santa Sé, confere a confirmação, observará o rito acima descrito. Então, vai fazer o mesmo rito que o bispo faz. Certo? Se, em vista do grande número de confirmandos, outros presbíteros vão associar-se a ele para a administração do sacramento, escolha-os de acordo com o estabelecido acima no número 8. Se a confirmação for dada dentro da missa, convém que esses presbíteros também a concelebrem com ele. Bem tranquilo. Aí aqui um próximo caso, né, que é o capítulo 4, que é a confirmação de um doente em perigo de morte. Então, o que acontece aqui nesse caso, né? Esse aqui já é um caso bem extraordinário, certo? E esse aqui é bem específico, não vai ter um rito muito complexo não, então não vou abordar muito sobre ele não. Tá certo? Aí aqui os textos da confirmação, né? Só para encerrar, se for missa da confirmação. Então, o que acontece, né? Celebra-se essa missa com paramentos vermelhos ou brancos.
né, quando a confirmação é dada na própria missa, ou imediatamente antes ou depois. É permitida em todos os dias, exceto domingo do Advento, da Quaresma e da Páscoa, nas solenidades, na quarta-feira de cinzas e dias da Semana Santa, que é basicamente o que eu já tinha abordado, né, no outro vídeo. Só que eu não tinha especificado quais dias que não poderia, né? Aí aqui, né, as missa, os textos, né, a antífona de entrada, oração do dia, sobre as oferendas, né, o prefácio da missa do Crisma, né, antífona de comunhão, depois a comunhão, uma opção B também, uma terceira opção, e aqui o lecionário, né, as leituras que podem ser utilizadas. Ok? E assim a gente finaliza, não tem um ritual bem simples, né? O ritual da confirmação, diferentemente do missal, que é bem complexo, o ritual da confirmação já é um livro bem mais simples. E é isso, gente. Um forte abraço.